Pedro, muito feliz de estar aqui com você e uma alegria essa oportunidade de a gente conversar diante das pessoas que me conhecem, que te conhecem, e porque é um tema que muitas pessoas, a maioria das pessoas que não sabem exatamente o que é. Até eu gostaria que você começasse esse nosso bate-papo aqui, né, trazendo um pouquinho da sua experiência do que é a biometafísica, a biofísica, né? Como é que isso encaixa? Porque as pessoas pensam que biofísica é uma coisa, um estudo de algumas reações físico-químicas do nosso corpo, mas como é que isso é aplicado à saúde? Quando é que isso começou? Você pode trazer um pouquinho dessa história para a gente? Vamos lá. Primeiro, eu quero agradecer aí, doutor Fábio, tá? Que, para quem não conhece, eu já vi que entrou alguns alunos meus aí também, é uma sumidade aí na área da medicina integrativa, e ele vai estar lá no nosso simpósio, então você vê que só tem cara fera aí, ó, cara, pô, tô muito honrado mesmo pelo senhor, por você ter Claro. aceitado aí o nosso convite, muito honrado mesmo, né? E vamos lá. E outra coisa, tá? Para quem é meu aluno que está aí participando, o doutor Fábio ele fala muita coisa pelo que eu vi, semelhante ao que eu falo também. Então, meu, a energia desse simpósio tá muito linda, né? E vamos que vamos. Mas vamos lá. Nós falamos aí, você começou perguntando um pouquinho sobre a biometafísica, né? Vou fazer um pouquinho disso para a turma que está nos ouvindo aqui, porque isso aqui vai ficar gravado, né, Leandro? Muita gente vai assistir, então eu quero que isso seja mesmo um material para a turma entender um pouquinho do que se Sim. trata esse trabalho. Perfeito. Então, a biometafísica, na verdade, vamos lá, tudo que é metafísico é aquilo que está além do que os olhos veem, né? Além do que é tátil. Então, é como que essa energia influencia o nosso corpo físico. Então, resumindo bem, assim, a biometafísica é de acordo com seus padrões de consciência adquirida, porque nós temos a consciência inata, e nós temos a consciência adquirida. O que é essa consciência adquirida? É todo o conhecimento e experiência que aquele ser foi captando e experienciando no decorrer da vida dele, né? E o que acontece? De acordo com essas experiências, o ser humano passa a ser, eu gosto de falar muito, né? O ser humano é um ser reagente. Então ele passa a reagir ao meio, reagir às pessoas, ao ambiente, a tudo que ele vê de acordo com tudo que ele aprendeu e sentiu, né? Só que essas reações, o que elas fazem? Você vê que quando uma pessoa está muito triste, você vê que é comum a sobrancelha cair, os olhos aparentarem, demonstrarem que aquela pessoa tem um olhar triste, né? Por quê? Porque algumas pontes neurais ali são constantemente estimuladas, aquela região estimula uma determinada região do seu muscular, que acaba tendo uma resposta, então vai gerando uma certa flacidez. Ou seja, qualquer reação que você tem ao meio vai moldando a sua face e o seu corpo. Então, quando a gente entende isso com profundidade, é um estudo milenar, só de observar o rosto da pessoa, você sabe sobre a personalidade dela, como que é a aptidão dela, como que ela reage ao mundo. Então você olha, você já sabe como aquele ser funciona. E se você sabe como aquele ser funciona consciencialmente, você sabe como está o equilíbrio ou desequilíbrio da energia dele. E se essa energia está desequilibrada, ela vai chegar no corpo físico. Ou seja, consciência influencia energia, energia somatiza no corpo físico. Então a biometafísica é muito isso, né? O invisível sendo traduzido pelo que a gente vê. Entendi. Não, muito interessante. E outra, uma explicação que fica mais fácil você entender, fica mais didática. Gostei muito, nunca tinha ouvido dessa forma. Quer dizer, o invisível sendo visível através de sinais, através de manifestações que são mensuráveis, né, que são observáveis de algo que é consciência, de algo que antecede até o campo da energia e antecede o físico, né? Muito Perfeito, legal. né? Que é o que eu falo muito até para os meus alunos, né? As É, pessoas falam que nós somos energia. Não, nós somos consciência. A energia é resultado da consciência, né? Porque os antigos falavam muito, a energia acompanha pensamento, a energia acompanha intenção. Então, como está o meu estado consciencial? Como eu estou reagindo ao meio, vai mostrar se eu estou mais saudável ou mais debilitado, né? legal. Leandro, tem uma coisa interessante que você falou, eu ouvi isso aí, eu queria até confirmar isso com você, com a tua experiência aí. A gente ouve isso mesmo, né? Que a nossa, o nosso interior, em termos de estado emocional, estado energético e até de consciência,
ele é naturalmente manifestado com expressões, né, no nosso rosto, como você falou, pode ter uma expressão mais entristecida, isso está ligado a esse campo de energia, o padrão emocional. Agora, eu já ouvi que também essa mão é dupla, né? Sim, A pessoa que mantém um padrão facial de uma determinada expressão, isso também influencia no emocional. Quer dizer, essa perfeito. mão dupla, isso aí faz sentido ou não? Total, né? Inclusive nós podemos comprovar isso, vai. Você que também tem um trabalho forte na área esportiva, você vê o quanto que o estímulo externo no músculo estimula a neuroplasticidade, né? Então, existem até pesquisas, eu não lembro agora certa, mas uma criança que perdeu praticamente metade de um hemisfério do encéfalo lá, e através de estímulos físicos, praticamente regenerou mais da metade, voltou aos movimentos motores, né? Eu tenho até um caso de um aluno meu, isso há 20 anos atrás praticamente, eu dava curso de medicina oriental e ele queria, só que as minhas coisas sempre foram um pouco diferentes, né? Usando energia, essas coisas. E ele queria fazer o trabalho dele com uma senhora que tinha ficado tetraplégica na época. Não, paraplégica. Parabéns. Uma árvore caiu em cima dela Ó, e quebrou a coluna, rompeu tudo lá. E ela estava 12 anos que não sentia nada, né? Ele falou, eu quero fazer meu trabalho em cima disso. Então, fui orientando ele e foi um trabalho de 1 ano e meio que ele foi fazendo com aquela senhora. No início ela não sentia nada, nem as agulhadas. Aí eu comecei a orientar o que ele tinha que estar fazendo. Eu sei que, resumindo, 1 ano e meio ela já estava começando a mexer, sendo que em 12 anos nada que ela fez tinha dado resultado. Então, você vê, isso é uma neuroplasticidade, né? Foi estimulado pontos, movimentações, para que aquela região do encéfalo que estava em penumbra, vamos por assim, ou desligada, começou a ser ativada novamente. Então, a atividade física, que é o que? Respondendo a pergunta, né? Totalmente, o estímulo externo influencia o interno, assim como o externo influencia o externo, né? E você Muito sabe bom. que tem um caso interessante que fizeram um trabalho com mulheres depressivas, porque o depressivo ele tem uma face mais depressiva mesmo, né? Você vê, Perfeito. aquela face, né, depressiva, aquela face mais triste, né? É uma Caída, face. né? E é muito interessante porque você não vai ver um depressivo, né, conversar com você, tudo bem? Não, meu problema é depressão. Aqui, rapaz, tenho desde a infância, sou bem deprimido, tá? Você não vai ver um depressivo falando assim, né? Você vai ver que ele já tem aquela face, um jeito de falar, parece que correspondente à manifestação da expressão com essa condição emocional, energética e de saúde. Mas o que eu achei interessante foi que essas expressões de tristeza e tal, pegaram alguns pacientes que sofriam muita tristeza, depressão, e fizeram botox na cara, uma terapia plástica, cirurgia de estética, quer dizer. E como não tinha mais como fazer expressão de depressivo e de triste, melhoraram da depressão, porque não conseguia Perfeito. corresponder à imagem do rosto. Perfeito, perfeito. Tanto é que, acrescentando, eu tenho vários casos desse, né? Inclusive É. uma bem marcante, que eu falo muito em curso, já falei muito até em entrevistas, era de uma que estava em depressão, já com os planos de suicídio, tudo Ó, certo lá, e as amigas dela me falaram, ela tá para fazer besteira, né? E aí ela veio fazer um trabalho que eu chamo de bioconexão, que também é um trabalho, a bioconexão, de reconexão com a sua essência, né? Então ela uhum, começou esse trabalho, eu no rosto eu identifiquei esses traços. Então a sobrancelha caída, que é bem uhum, clássico de um depressivo, né? E o que que eu fiz? Eu sugeri, primeiro ela fez a bioconexão para sentir, né, uma afinidade, sentir que algo estava acontecendo, e aí quando ela sentiu o cigarro, eu falei, vamos fazer uma harmonização facial? Só que eu não utilizei botox, nada disso, mas eu fiz o quê? Nós fizemos um redesenho, redesenhamos a sobrancelha dela, porque influencia muito. A olha, sobrancelha, ela é a ação da mente. Então, dependendo de como ela tá, eu já sei como que a mente da pessoa funciona, né? Então, nós demos uma mudança naquela sobrancelha e na época ela estava com o cabelo muito reflexo, loiro. E quando a pessoa está depressiva ou com muita tristeza, não que o cabelo ou a cor é ruim, mas existem momentos que ele não é auspicioso, né? Porque uhum, olha só, quando uma pessoa está bem com ela mesma,
ela não está preocupada com a cor do cabelo, entendeu? Então a sua cor de poder é a sua cor original. Então nós colocamos aquele cabelo dela na cor original e foi uma transformação muito rápida, tipo de uma Olha, semana ter uma transformação muito grande, né? E outros casos assim, então realmente utilizando o físico para uhum, exatamente mandar quebrar um padrão neural lá dentro, porque o que uhum, acontece, né? É, às vezes, isso é por experiência clínica minha, tá? Às tá. vezes, você mesmo que dá cursos também de expansão de consciência deve ter percebido. Várias pessoas vêm em cursos de expansão e elas saem extremamente motivadas, né? Sim. Só que deu uma semana, aquele neurônio espelho desligou, elas Já voltam ao volta mesmo os padrões estado. anteriores, já volta com as crenças e condicionamentos antigos, repetindo o passado no futuro. Perfeito. E uma das coisas que influencia muito isso é o quê? Olha que louco o negócio, como o nosso organismo é interessante, né? Nós estamos aqui falando no celular, mas mesmo se ele tivesse desligado, o reflexo da minha imagem, inconscientemente, o meu inconsciente capta. E a minha imagem, às vezes, não condiz com a informação que foi dada. E aí a informação entrou, mas quando a imagem vai refletindo, ela fala, não, não condiz. Não... Então ela ajuda você a não conseguir expandir. Então quando a gente trabalha de os três níveis, né, físico, energético e consciencial, é aí que está o grande ponto, porque nós somos uma trindade, né? Então é muito lindo, não dá para a gente dividir ou só físico, ou só consciência, ou só energia. A Não, ideia é uma coisa exatamente sincronizar essas três qualidades do ser humano, né? com Muito bom. certeza. É o que a gente fala das terapias integrativas, é justamente aprender que não tem nada de separado de nada. É uma ilusão a gente achar que você vai simplesmente, por tomar um medicamento, vai curar alguma doença. Isso é uma estupidez, porque se o teu corpo está manifestando aquele sinal, isso está ligado a tudo. Um problema do estômago não é só do estômago, ele é do corpo Perfeito. todo, da mente, do emocional, do espiritual, da consciência. É como um todo, então não tem separação. Tem que ter uma abordagem integrativa se você quer realmente ir na raiz do problema e resolver aquilo lá. Perfeito. Outra, aprender, né, Helena? Porque tem uma coisa, não é a doença ou o que a gente chama de adversidade, não é o mal. Mal é o julgamento da nossa mente. Falar que você pode ser desagradável, pode ser desconfortável, pode gerar dor. Agora, dizer que isso é mal, aí já é uma questão de você resistir. E a gente sabe muito bem que dor com resistência igual a sofrimento. Então, a dor é inevitável. Sofrimento é opcional, depende da resistência que você põe ali. Então, ao invés de você Perfeito. simplesmente falar isso é mal, quero me livrar disso, o que eu tenho que tomar para me livrar desse negócio? Que tal você parar e ter um diálogo e procurar ampliar o teu sentido para entender até o que aquilo está te mostrando, o que você deve mudar de hábitos em diversos aspectos, o que você deve colocar mais atenção no seu corpo emocional, no seu corpo da consciência, quanto que você está alimentando esses corpos, como você alimenta o estômago para alimentar o seu corpo, você tem que alimentar os seus outros corpos. Quanto? Quanto é de cada um. Você está em equilíbrio? Você sente que está alimentando adequadamente esses corpos, né? Então são análises que a gente deve fazer e que bonito o Leandro está trazendo na experiência dele o quanto que essa trindade se relaciona um com o outro e a importância de colocar atenção nesse todo, né, Leandro? Perfeito, né? E aí eu entro num outro ponto, né? As pessoas, como você mesmo falou, pensa que o remédio vai resolver. O nome do remédio já é, está remediando, né? Não, tem um Remediar, amigo meu que fala remédio. assim, ó, se remédio fosse bom, chamaria remáximo, não remédio. É máximo, perfeito. Né? Só que o que acontece? O que eu vejo muito também por experiência clínica, né? Nós falamos daquela melhora momentânea e que a imagem não condiz. Mas também com tratamentos que isolam o corpo em partes, também chega no mesmo sistema. Né? Sempre vai ter aquele retorno a como eu estava. Porque eu fui condicionado a ver o mundo daquela forma. E se eu não aprender a ver o mundo, ou melhor, for treinado a ver o mundo de uma outra forma, porque nós somos treinados o tempo É, inteiro. As pessoas nem imaginam, mas ela foi treinada a ver o mundo com vamos pôr um termo, da maneira ignorante que ela aprendeu. Não estou falando ignorante de burrice, uma lente limitante, com uma lente fel, né? limitada. Exatamente. E ela pensa
como que eu vou dizer? O ego dela faz com que ela acredite que ela brigando com os outros, ela trazendo isso, ela tá ganhando a briga, no fim ela tá perdendo para ela mesma, porque ela tá se envenenando, né? Então, cada vez que eu estou reagindo de uma forma hostil, seja com o outro, esse hostil é comigo mesmo. Sim. E isso está produzindo químicas hostis no meu organismo. Né? Então não adianta só eu tratar, tomar um remédio, fazer um exercício. Não, eu tenho que treinar novamente a minha mente para aprender a ver o mundo, a beleza do mundo. Porque, pô, nós estamos num mundo maravilhoso e as pessoas acham que aqui é o inferno. Por quê? Escolheu ver o ruim. Né? Vamos aprender a ver o bom. Né? Eles não imaginam o quanto é bom ver o bom. Ah, e tem bom, hein? O que mais tem por aí, gente? E, ó, e se não tiver, arruma um. Porque eu lembro da Maria Teresa de Calcutá, ela ia lá recolher aquelas pessoas indigentes, largadas na rua, com fezes, urina, cheirando que não dava para chegar perto, aquele fedor tremendo. E ela colhia, dava banho, vestia uma roupa de linho, levava, punha na maca lá do hospital. E perguntaram para ela, mas, Madre, como é que você aguenta fazer isso? Essas pessoas na rua, cheirando urina, fezes, esgoto, num lugar mais tremendo possível. Como é que a senhora vai lá? Como é que a senhora consegue fazer esse trabalho num lugar tão feio? Ela falou assim, Uhum. olha, toda vez que eu vou, eu sempre procuro uma florzinha, eu sempre procuro acabar achando, nem que seja entre uma pedrinha e outra, eu sempre acho uma florzinha, e eu vejo tanta beleza naquela florzinha, eu vejo o divino ali se expressando naquela configuração, e fico admirada com a beleza do Criador naquela florzinha, que eu nem percebo aquele trabalho que eu estou fazendo, fica fácil para mim, né? Exatamente, né? Por E quê? a gente Porque vê a escolheu ver beleza. o bom, né? É, E aí é isso que o ser humano tem uma certa dificuldade. Ele não consegue entender que ele está escolhendo ver o ruim. Quando ele aprende a se autocultivar, ele vai ver a mente dialogando e vai aprender a escolher melhor os diálogos que ele alimenta aqui, né? Mas nós temos uma pergunta aqui, não sei se está aparecendo para você, mas apareceu aqui. ah, Deixa eu ver. Salão Dagi. Ela eu diz vi, que tô faz vendo. terapias, né? E melhoro, aí depois eu tenho algumas recaídas, porque minha mente está tendo resistência. Então, que bom que você já está fazendo uma terapia, mas o grande ponto é você aprender a se observar, né? E o se observar é o que é como eu estou reagindo ao que eu vejo, como eu estou reagindo aos meus diálogos mentais. Quando você conseguir perceber a sua mente falando e escolher melhor, você vai ver que as recaídas acabam, porque aí sim você aprendeu a ver o mundo de uma outra forma. Por isso que eu falo, não existe transformação sem aprender a se olhar. Não adianta. Né? Nós temos que aprender a olhar para dentro, só que nós somos condicionados a olhar para fora. Né? É só lá que eu vejo, é só eu escuto, não, percebe o que está aqui dentro. Porque você reage ao que está fora de acordo com como você é por dentro, não como você é, como você está. Né? Porque nós estamos em constante mutação, né, doutor? Com certeza. Então, só que vamos para uma mutação saudável, caramba. Aí o negócio fica bom. Essa pergunta, essa observação da amiga aí, eu acho bem pertinente mesmo, porque é uma dúvida que eu vejo muito comum. Você deve também ver isso aí, né? As pessoas com essa dúvida, poxa, eu tento, mas eu tenho essas recaídas, né? Quer dizer, minha mente tende a voltar ao padrão de resistência. Gente, isso daí, primeira coisa, não adianta você se autoflagelar achando que você é a única que está escorregando, porque isso é a coisa mais comum que tem. Né? A nossa mente, Perfeito. como o Leandro colocou, ela aprendeu já por um padrão até do nosso planeta, mesmo, dessa era que nós estamos vivendo, já há muitos e muitos anos, de perceber o mundo por uma lente muito limitante, muito grosseira, muito de escassez, de separação, de aleatoriedade, né? Como se não tivesse uma ordem, como se não tivesse uma conexão. Quer dizer, então a maneira como a gente aprendeu a ver o mundo, de competição, vence o mais forte, então é uma lente que se reflete no que o mundo está mostrando para nós hoje. Guerras, problemas, 1 bilhão de pessoas passando fome, tanta doença, 75% das mortes no mundo são por doenças crônicas evitáveis. Então, esse panorama não é por acaso. A consciência do homem é assim. A gente sem querer mudar o mundo, precisa mudar o mundo, mudar o político, mudar a polícia, mudar as leis. Não, tem que mudar a consciência do ser humano que tem que mudar e se reflete. Mas, Perfeito. fechando aqui o assunto para a colega,
Quando você perceber essa resistência, o Leandro colocou a coisa mais importante, acho que a gente pode falar para vocês, que é assim, o fato de você estar presente observando você. Porque o simples fato, se você está refém, se você está no automático, você vai ter resistência, e ou, de duas uma, ou você vai ficar na resistência, que ou seja, não vai evoluir porque você continua resistente, ou você vai como você está hoje, resistindo à resistência. Você está resistindo à resistência. Você dobrou o problema. Porque a lei da resistência que acontece está você criticando a tua resistência. Ai, meu Deus, estou resistindo. Você arrumou dois problemas agora criticando a tua resistência. Então, primeiro, faça as pazes. Faça as pazes com a tua resistência, com a rigidez da criação, com a maneira como você está, porque como o Leandro colocou, você está, você não é isso. Faça as pazes, Jéssica. Obrigado por dizer seu nome aqui. Então, faça assim, como se, ó, é aceitar primeiro para você transcender. No universo, tudo é inclusão para transcender. Uma molécula, um átomo, ele transcende molécula, mas a molécula inclui o átomo. A molécula transcende numa célula, a célula inclui a molécula. A célula transcende num tecido, o tecido inclui. Então, só há transcendência quando há inclusão, quando há aceitação. Não é brigando com um jeito seu mais rígido de ser que você vai transcender. É aceitando. Tudo bem, estou assim, mas tem muito mais possibilidades. E observando-se, ou seja, pega a rigidez, pega a resistência. Aqui, ó eu sendo rígida. Olha aqui a inflexibilidade. Olha aqui a resistência. Ao pegar em paz, naturalmente novos circuitos vão sendo criados, que à medida que você alimenta, treina, vigia, acho que, não sei se o Leandro gosta dessa palavra, eu adoro essa palavra, vigiar, né? Você Sim. naturalmente vai reestruturando esse tecido neural e a mudança acontece. Teu papel é aceita para poder, inclua para transcender, vigia, te peguei, resistência, e bota um signo sinal. Estou resistindo? Tudo bem, é meu padrão, eu estou assim, mas estou aberta para essa mudança e projeta aquilo que você deseja. Projeta essa flexibilidade maior. Projeta aquilo que você está imaginando como um passo além. Que naturalmente teu cérebro vai se reconfigurando, neuroplasticidade, para que você manifeste isso. Você gosta do vigiar, Eliane? Lógico, eu me vigio o tempo inteiro. Eu sou... Rapaz, eu vou te falar. Na verdade, é o que eu ensino para as pessoas, né? Não existe outro caminho a não ser vigiar, né? Não existe. E o princípio da aceitação também é o que eu falo. Tem que aprender a aceitar. E quando nós falamos em aceitar, olha só, aí vem o grande desafio, tá? Eu vou falar de uma forma bem básica, vocês vão entender o que é esse aceitar. Vamos imaginar que você está numa sociedade e na sua cabeça você acha que o cara te roubou. Não pensa que ele te roubou, simplesmente fala assim, não era para ser meu. Quando você aprender a fazer isso, você aprendeu a começar a aceitar. Né? Porque não dá para lutar contra o que você não tem controle. Então eu não tenho controle sobre o que o Fábio pensa de mim, mas eu tenho controle do que eu penso do Fábio. Entendeu? Então é isso. Oh, não estou gostando. Opa, peraí, mas por quê? Caramba, então aqui nesse universo você tem controle. Qualquer universo fora você não tem mais. Né? E uma das grandes causas do sofrimento é querer controlar o incontrolável. É isso aí. Né? Então vamos praticar a aceitação. Não pensa nunca que foi enganado, não sei o que, já foi mesmo. Começa de novo. Para que ficar lutando? Quanto mais tempo você levar, mais tempo você vai sofrer. Agora, quanto mais você vai praticando, mais rápido você se liberta de qualquer tipo de dor. Veja bem, não é que nós somos, os caras são... Não, nós sofremos também. A única diferença é que o tempo é menor. Às vezes acontece uma coisa, putz, daí você, não, larga a mão, já foi mesmo, por que eu vou sofrer? Então o insight de escolher diferente é mais rápido, só isso. E isso vai ficando mais latente quanto mais você pratica a entender que você não tem controle. O que era para ser, vai ser e não adianta. Nossa, que Já era. sensacional. Gente, isso é uma pérola. Eu espero que você esteja ouvindo isso não só com os ouvidos, mas com o coração. Coração. Porque é o coração que sente e promove essa transformação. Isso aqui se você ouvir isso aqui com atenção, com o coração, já por si só estará, se você estiver aberto,
mexendo aqui com as suas sinapses, mexendo com os seus caminhos neurais aqui, com possibilidade de grandes transformações. Porque, pela lógica, gente, tem lógica maior que essa? E já foi. O que adianta eu ficar brigando, reclamando, resistindo? Se já foi. Se é o que já foi, já foi. O nome já diz, não, já foi. Agora é outra história. Né? E eu gosto muito, Leandro, do sentido, pensando nessa malha quântica, né, que hoje a física explica para nós, que não tem nada desconectado de nada. Cada próton está conectado com todos os prótons. É uma malha única. O universo é uno. Né? O universo, porque são versões dessa unidade, é o uno. Todo entrelaçado essa malha, não tem nada solto, não tem esse objeto solto. Então você também não está solto. E nessa malha toda inteligente e conectada, para que aconteça alguma coisa, isso que já foi, saiba que não é uma coisa isolada. Para acontecer cada coisa, para acontecer cada movimento, desde macro, em clusters de galáxias, como micro, atômico, celular ou subcelular, saiba que tem uma inteligência por trás, não tem nada solto. É como dizer que, uma vez que está todos os prótons conectados, para uma célula promover uma reação nela, tem que ter o aval de todos os átomos do universo. Sim, senhor, pode mexer. Porque é uma malha única, é onisciente. É onisciente, onipotente, onipresente. Senão você está negando a essência básica da consciência cósmica, que é a onisciência. Ou seja, quando você está brigando com uma coisa, você não está brigando com essa coisa. Você está brigando e resistindo a todo o universo. Porque é o universo todo que deu aval para aquilo acontecer. Quem é você, com a sua inteligência de fulano ou fulana de tal, para questionar ou achar que não? O universo inteiro está errado quando fez aquilo. Quem está certo sou eu, que tinha que ser diferente. Né? Então, essa humildade, pelo menos, olha, aconteceu, não sei porquê, não entendo, minha mente julga como injusto, errado, bizarro, um absurdo. Mas eu sei que é porque minha mente não alcança a compreensão. Mas, certamente, para quem já tem o coração aberto para reconhecer, pelo menos no sentir, esta ordem, esse cosmos, nós estamos falando de como estrela como o nosso Sol, 400 bilhões na nossa galáxia Via Láctea. É pequena, porque a Andrômeda aqui do lado tem 1 trilhão de estrelas. E estamos falando de 2,6 trilhões de galáxias como a nossa, no nosso universo, fora outros que devem ter. Olha a grandiosidade, olha a ordem, olha o que os físicos chamam de fine tuning, ajuste fino, é milimétrico, para eu estar falando aqui, para 70 trilhões de células comporem meu corpo e trabalhar, trocar 1 milhão de células por segundo. É tão perfeito, gente. E as coisas acontecem nessa ordem, não tem como algo escapar. Por isso está escrito, não cai um fio de cabelo seu sem que o pai permita. Não é por acaso essa frase. Para quem reconhece física unificada, sabe que faz todo sentido. Não cai um fio de cabelo seu sem que essa consciência cósmica, a malha total, permita. Então, olhe com outros olhos, né, para o que está acontecendo na sua vida, que você vê que a aceitação ela vai brotar quando você tem essa consciência. Mas com certeza. Na verdade, o caminho da transformação é a aceitação. Então tem que praticar, né? É lógico, no início muitos vão lutar contra o que a consciência adquirida. Porque o que faz você julgar, o que faz você sofrer, sabe o que chama? Sabe qual que é o termo? Eu falo muito, né? As pessoas falam que o conhecimento liberta. Na verdade, o conhecimento leva à ignorância. Porque o conhecimento te divide. Quanto mais você tem conhecimento, mais dividido você fica. Então, os antigos falavam, absorva o conhecimento, mas liberte-se dele. Uau, se você estiver escravo dele, você vai estar sempre julgando. O meu é melhor, eu vai estar sempre em sofrimento. Né? Então, é bem isso. Tem que aceitar. Né? É o grande, acho que virou o grande ponto da nossa live. E é transformador. Pratiquem. Vocês não vão se arrepender. Né? E outra, o objetivo dessas lives, que vão ser diárias agora, né? Vai ser até o evento, eu chamo de pré-simpósio. Porque você vê que essa live já é uma transformação. E o objetivo do simpósio é a transformação. Por isso, do Dr. Fábio está com a gente, de todo aquele pessoal
Não que nós somos melhores que ninguém, mas é o pessoal que está nesse grupo e está lá para servir vocês. Servir como? Passando a nossa experiência para que vocês possam captar um pouco de cada um e sair de lá. Puxa, vou botar em ação, porque não adianta só ficar com ela aqui. Eu tenho que agir, né? Agir diferente. A partir do momento que eu começo a ter uma ação diferente, vai ter um resultado diferente. Só que se vocês olharem a vida de vocês, parem e observa agora. Vocês vão ver que de 20 anos, 30, 40 anos até hoje, as suas ações foram iguais. Se elas foram iguais, como que vai ser o seu amanhã, daqui 1 ano, 2 anos? Vai ser igual. Quer ser diferente? Entra agora para a direita, muda o percurso, né? Ou depois entra para a esquerda. Não deixa repetir sempre do mesmo jeito. Faz diferente, que o resultado é diferente, né? O Einstein Esse é um falava dos isso, né? objetivos. Oi, pode falar. Desculpa, o Einstein falava isso, né? Um problema nunca pode ser resolvido no mesmo nível de consciência que ele foi criado. Tem que mudar a consciência que vai mudar as ações, senão você vai ficar repetindo o mesmo padrão de sempre. Perfeito. E Não tem quantos jeito. não passam, né, uma vida inteira no mesmo ciclo? Na verdade, eu tenho uma pesquisa na Bioconexão, que é uma pesquisa minha, inclusive vai estar num livro que eu estou escrevendo de bioconexão, que mostra que no fim, bom, não sei se a maioria acredita em reencarnação ou não, mas quem não acredita, é problema seu. Mas vamos lá. O, Na minha pesquisa com várias pessoas, eu percebi que esses ciclos repetitivos não é nem desse microciclo de vida, desse mesociclo. É um macrociclo de repetições que quando você faz a passagem, você já traz a mesma dor que você tinha lá atrás. Então a gente tem que quebrar isso em vida e não tentar ficar carregando isso por muito tempo, até despertar, que eu não vou entrar muito nisso porque o tema vai longe, né? Vai longe, mas Mas então vamos aproveitar. Eu adoro esse tema, nós vamos ter oportunidade para conversar mais sobre ele também. Mas vamos aproveitar, porque tem a ver com isso que você está falando. Eu quero aproveitar no aceitação, contar duas historinhas aqui, que não sei se você conhece, né? Que vale a pena o pessoal ouvir aqui de grandes mestres Zen que eles trazem sobre a aceitação, né? E a primeira é do mestre, um mestre Zen, que ele dizia assim: como é que você faz para amansar, para acalmar um touro bravo? E ele fazia um paralelo do touro bravo com relação também ao medo, a ansiedade, a angústia, né? A raiva. Quer dizer, como é que você faz para acalmar um touro bravo? Aí adianta você lutar com ele, você resistir, querer pegar pelo chifre, querer segurar as pernas do touro. Ele é mais forte, ele vai te arrebentar, vai te jogar jogar longe. longe. Então, o caminho para você acalmar um touro bravo é dar um pasto enorme para ele. Porque você solta ele num pasto grande, ele vai, corre, 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 dá um pulo, dois, daqui a pouquinho ele acalma. Dorme. Né? E é assim, dorme até. E esse pasto grande é justamente o espaço da aceitação. A aceitação ela é esse espaço que você dá para a sua mente, porque quando você resiste, persiste. E toda vez que você resiste, você reage. Né? Então, quer dizer, resistência leva a reação. Reação, o próprio nome diz, reação, é ação para trás. É com os programas antigos. Porque você resistiu, você reage. Vai repetir os padrões. Né? Quando você aceita, você proage. Porque esse abrir espaço permite essa troca de informação com essa grande inteligência, onde vem o novo, porque tem espaço da aceitação para o novo. Aí você proage, aí vem uma resposta inteligente, não mais uma reação onde você está repetindo padrões. Então essa é uma primeira história. E a segunda, rapidinha também, eu quero ouvir o Leandro falar, é a história da uma mestra lá que recebeu o seu discípulo, que veio se queixando. Mestre, eu estou aqui porque eu estou muito revoltado, minha vida está muito amarga, ele falou. Porque eu estou com um problema com a minha mulher, estou com um problema financeiro, descobri agora uma doença aqui, meu filho que não fala comigo. Então, assim, muitos fatos amargos tornaram minha vida insuportável. Minha vida está totalmente amarga. Aí ela falou, então vem cá, vamos sentar aqui na mesa. Sentou na mesa lá com ela e falou, agora pega uma xícara. Ele pegou uma xícara com água. Falou, agora joga uma colher de sal dentro dessa xícara de água. Ele foi lá e jogou. Não, pega cheia, pega uma colher de sopa cheia. Pegou uma colher de sopa cheia, colocou na água, mexe. Ele mexeu. Aí ela falou para ele, agora bebe. Aí, nossa, mas bebe. Ele foi beber um gole e cuspiu. Pelo amor de Deus, não dá para beber. Nossa, insuportável. Tá muito amarga essa água salgada, não dá para beber. Falou, tá, então vem aqui comigo.
levou ela no quintal, e no quintal da casa dela tinha um açude enorme, mas grande mesmo, assim, uma lagoa bem grande. E ela falou, agora pega a mesma colher de sal e joga na lagoa. Ele foi lá, pegou a colher de sal e jogou no meio da lagoa. Falou, agora bebe a água dela aqui. Ele foi lá, pegou a água, bebeu, falou, nossa, tá doce e refrescante. Falou, pois é, a colher de sal são os fatos amargos que acontecem na nossa vida. Agora, se você recebe esses fatos com a resistência de uma xícara, sua vida vai ficar amarga. Mas se você recebe com o espaço, com a aceitação, com a amplitude de uma lagoa, sua vida continua doce e refrescante, apesar dos fatos amargos que inevitavelmente acontecem. Perfeito, muito bom. Eu gosto desses contos. Eu também É bom gosto. para a Acho que pessoa grava, refletir. né? Sim, sim, porque põe as pessoas para refletirem, né? Eu vim do mundo oriental, né? Eu convivi com oriental desde os meus 5 anos de idade, porque eu sou mestre em artes marciais, né? Então, O comecei que a você treinar fez com 5 exatamente, Leandro? anos. O que você lutou? O que você fez? Tudo que você imagina, Ó, desde os 5 anos de bom idade. ter um amigo assim, ter um amigão. Eita, bom ter um amigo assim. Mas a minha vida foi nesse meio, e a minha busca sempre foi a parte filosófica também, né? Eu fui lutador profissional, tudo, mas eu gostava do conceito desde criança. E eu fui inserido nesse meio. Eu achei o cultivo interno com 13 anos de idade. E aí foi a vida nisso, né? Mas por isso que eu gosto muito, quando fala em conto zen, fala os koanzas, faz muito parte do meu mundo, eu gosto. E é legal a gente utilizar isso como didática, porque isso também ajuda a pessoa a refletir, a associar com a vida dela, né? E outra, quando a gente fala em dor, as pessoas às vezes pensam, nossa, minha vida só tem problema. Mas a dor, na verdade, ela não é mensurável. Dor é dor, né? Quem sofre mais? Eu falo muito para os meus alunos, né? Uma criança que você pegou o Pokémon dela e jogou no lixo, ou uma criança que o pai e a mãe morreu num acidente. Quem sofre mais? Depende. Às vezes o Pokémon para aquela criança vai sofrer mais do que o que perdeu o pai e a mãe. Então não é que vai sofrer mais, dor é dor. O que é sofrer menos? Sofrer menos ela resolve mais rápido. Entendeu? Resolver em 1 minuto, acabou. E é normal, tá? Quando a gente pratica. 1 minuto, você só, oh, não preciso disso. Quando você treina isso, é muito fácil, que é o negócio do lago. Né? Você está tão consciente de como isso aqui funciona, que você consegue ter escolhas melhores. Então você vai para o lago e não para a xícara. Né? Você consegue tomar decisões rápidas. Não preciso carregar isso. Porque, na verdade, a nossa mente, né, o oriental chama de mar da medula. Então é um mar. E esse mar pode estar com tsunami, como ele pode estar em paz, né? A ideia é que ele esteja em paz. Então é isso. A dor nunca aumenta. Dor é dor. Eu posso ter vários eventos que causam dor, mas a dor é dor. E aí vem o ponto. Se eu já estou na dor, por que não tomar uma decisão? Se a dor não aumenta e eu tomar uma decisão, o máximo que pode acontecer é eu sair da dor. Porque se der errado, eu já estou na dor, aquilo não aumenta. É isso que a gente também tem que entender. Eu sei que para alguns agora acho que é muita informação, mas quando você vai percebendo que essa dor não é uma dor que eu estou escolhendo, não é uma dor igual você tomar uma lesão que machucou, não, aquilo realmente incomoda, mas a dor mental é escolha. É muito interessante. As pessoas precisam entender com profundidade que é escolha. Aí o negócio muda completamente. Né? Você vê que Isso. já deu uma lição de casa, né, para o pessoal aqui hoje, né, Leandro? Porque assim, eu acho que a gente está falando tanta coisa bonita aqui, que para nós talvez seja uma coisa bem comum, mas muita gente talvez esteja ouvindo isso pela primeira vez, né? Porque o Sim. natural é reagir. Como você ainda colocou, somos seres reagentes. O natural é reagir. Acontece uma coisa, você reage. Só que essa reação, quando ela é fruto de um estado de resistência, essa reação, de novo, gente, é você usar os elementos Constante. antigos, anteriores, os elementos limitantes, e agir baseado nisso de novo. Você está perpetuando o tal do ciclo, porque você está reagindo, para trás, agindo.
Não é porque Uhum. você resistiu. Então, a tarefa de casa aqui, que já fica para todo mundo, assim, é prestar atenção. Essa escolha que o Leandro está colocando, para mim, ela é fundamental nesse momento que qual é o estado que eu vou encarar? Porque, assim, não, não são os fatos que geram sofrimento, é a tua percepção ao fato. Perfeito. Que é o que o Leandro também acabou de falar. Se é um Pokémon, se é o pai e a mãe, é a percepção que você tem. Não são os fatos. Você pode culpar uma pessoa, 10 pessoas passar pela mesma situação, cada uma vai ter uma percepção e um nível. Umas vão sofrer, outras vão achar lindo, umas vão achar maravilhoso. Então, não é o fato. Para de culpar o fato. Ah, mas aconteceu isso. Não, não é isso o problema. O problema é como você percebeu. Então, a tua E- escolha principal que eu vejo aí, tarefinha de casa maravilhosa, é qual o estado que você vai se colocar diante daquele fato. Porque o problema não é o fato, é como você percebe. Isso depende do seu estado. Se for um estado já de resistência, saiba, vai gerar sofrimento, porque resistência vezes dor igual a sofrimento. Vai repetir padrões passados, vai perpetuar o ciclo, vai, resiste, persiste. Agora, se você escolher vigiar, zelar, trazer atenção plena, para que diante daquele algo que está gerando uma dor, você mude a sua postura mental e ir no estado de equanimidade, de aceitação. Equanimidade é esse equilíbrio, né? É o deixar, é condutividade, né? É o quanto que passa. Tem gente, tem material que conduz rápido, tem material que não conduz, ele segura. Então, se você Uhum. tem equanimidade, flui, aquilo veio, passou e foi embora. Agora, tem gente que não passa, né? A coisa acontece e ele vem reclamar, agora ontem na consulta para mim, que é depressivo porque no Réveillon de 86 a tia não falou Feliz Natal na semana anterior. Né? Quer dizer, a pessoa não passa. Aí sofre porque isso aí é o contrário da equanimidade, é a resistência. Agora, equanimidade que é, não tem cola do ego. Você passa pelas coisas, não vai colando para te deixar desse tamanho no final do mês. Você está sempre leve porque nada cola, porque passa. Isso é equanimidade. Então, quando você coloca. Olha a equação que bonita. Falamos que dor vezes resistência igual sofrimento. Agora, dor vezes equanimidade igual a purificação. É um Perfeito. sentimento de purificação. O sentimento de. Se passa pela dor num estado de aceitação, é outra resultante que a equanimidade traz diante do mesmo fato. Então, essa tarefinha de casa que eu acho muito importante, pelo menos até agora, né, nesse momento da live, Sim, sim, sim. que é vigie, traga atenção diante das coisas para que você não fique repetindo ciclos antigos, traga consciência da equanimidade para que você transmute, transforme a maneira como você vai lidar e aquele sofrimento se converter em purificação. Perfeito. Agora vocês sabem, tentando deixar isso um pouco mais claro, vocês sabem o que gera essa resistência? A resistência, no fim, é o seu conhecimento de vida. Então, enquanto você continuar reagindo de acordo com o que você aprendeu, você vai estar na resistência. Então, aprenda diferente, se permita aprender um caminho diferente, não aprender, porque só aprender é mental. Nós temos que entender que nós somos uma trindade. Aprenda, olha só, crie novas crenças. Aprender, o que é crença? Crença é sinônimo de acreditar. Quando você acredita, você bota energia. Quando você não acredita, você não dá ação. Então, crença, use crenças a seu favor. Se eu acredito, eu boto energia. Se eu boto energia, eu crio uma nova realidade. Então, eu preciso de uma nova crença, um novo conhecimento que faça com que eu dê uma ação diferente. Pronto. Aí eu saí da resistência. Saí da resistência, mudei o rumo da minha vida, mudei o meu destino. Ou seja, você é dono do seu destino. O destino não está escrito. Você pode ser dono dele. A partir do momento que você acorda e vê o mundo diferente. Né? É cultivo interno, pessoal. Sai da resistência, como o doutor falou, porque é transformador. E você só vai sair quando perceber, olha meu diálogo de novo, igual era. Ah, deixa eu tentar fazer diferente agora. Pronto. Fez diferente,
resultado diferente, né? Vamos Verdade. dizer, hoje eu pego lá leite e ponho Toddy, e tomo Toddy todo dia. De repente, eu coloco café, o gosto é diferente. Pronto, eu mudei, eu dei uma ação diferente e resultado diferente. Tão Igualzinho simples, né? acontece fora do corpo, né? Ah, que interessante, muito bom, sensacional. Você vê quanta coisa. Pô, isso porque nós estamos falando do simpósio de biometafísica, e olha a conversa que metafísica que tá mesmo, né? Mas o Trazendo. legal é isso, né? É a gente não combinar, é esse fluir. Isso que é o natural, é isso que a pessoa vê que é verdadeiro, né? Aquilo que é Exata. combinado não passa a verdade, né, Fabio? Ah, fica meio artificial, né? Para quem não sabe, eu conversei com o Leandro hoje, ele falou assim: ó, vamos combinar alguma coisa. Eu falei, não, não vamos combinar nada, vamos bater papo, um bate-papo entre amigos. Não sabia nem que o Leandro gosta de falar, não sabia se ia falar sobre o simpósio, se ia falar sobre a medicina integrativa, e no fim não falamos sobre nada do que nem eu imaginei. Simplesmente fluiu. E fluiu gostoso. Agora, pessoal, olha só de vocês estarem aqui é porque realmente vocês fazem parte, tá? Fazem parte dessa proposta. E essa proposta é o quê? É transformar o ser. Vocês viram que a nossa conversa está me transformando, porque eu estou aprendendo muito com o Fábio. Está Também. transformando vocês. Nós estamos aprendendo coisas que não é um conhecimento limitante. Isso não pode. Não, nós estamos aprendendo coisas que, meu, se eu der ação, vai transformar a minha vida. Então, imagina o simpósio. Imagina vocês lá com a gente abraçando, porque é gostoso esse online, mas o olho no olho, o sentir a pele também é muito bom, né? Eu, ao menos, ainda gosto muito disso, mas também gosto disso, porque aqui a gente consegue tocar muitas pessoas, né? Mas o corpo, assim, ainda é importante olhar, conversar, abraçar, né? Trocar umas ideias, porque às vezes ali você está com uma dor e uma palavra pode transformar a sua vida. Às vezes uma palavra, às vezes você viu o simpósio inteiro, falou, ah, mas tá ruim isso aqui. Aí uma palavra, puf, foi o suficiente para virar a chavinha, né? Então, e às vezes não só virar a chavinha, uma palavra às vezes vira um curso novo, né? Exato. E uma coisa que a gente não pode também desprezar de jeito nenhum, né, Leandro? É o poder do coletivo. Porque Sim, o que acontece? Quando nós estamos unidos em torno de um propósito, de um objetivo, de uma egrégora ali com foco num ponto, como é o simpósio, você tem que lembrar que quando mais estão unidos, emerge, chamado propriedade emergente, emerge uma consciência daquela união que é maior do que a soma das partes. sim, Então, o nosso corpo ele tem uma consciência muito maior do que uma célula, por exemplo, porque 70 trilhões de células unidas emerge uma consciência maior dessa união propositada, que é maior do que a soma das partes. Então, tudo isso para dizer que você está lá conosco presencialmente, você é banhado por um campo daquele coletivo em que você recebe, mergulha, sente, se integra a uma consciência que é maior do que a sua e dos outros somadas, porque forma uma nova consciência coletiva da união daquelas pessoas em torno desse propósito. Então, sim. lembrem-se disso e façam aí o sacrifício, né? Porque sacrifício é um sacrifício, é um trabalho sagrado. Faça o trabalho sagrado de permitir-se, dar esse passo, de estar lá com a gente, ouvindo isso presencialmente, nessa troca, porque, sem dúvida, você sai de lá transformado, você não tem o que Ah, falar. eu não tenho dúvida. Na verdade, já está acontecendo muita transformação aqui. E é o que nós falamos: o presencial é presencial, né? E o online também. Você está longe, vamos participar, porque ó quanta informação legal está tendo aqui. Né? E outra, hein? De novo, se você está aqui, você já faz parte desse propósito. E quem não está agora, vai estar depois, porque vai estar gravado, vai estar no meu Exato. YouTube, vai estar no Instagram do Fábio, vou também tentar subir para o meu. Então, essa informação ela vai ir para o mundo, né? Para onde ela tiver que chegar.
e para quem tiver que entender. Então a informação está aqui, foi dada. Vamos utilizar. Então, vocês querem saber mais do simpósio? Entra no site também, simpósio.biometafísica.com.br, tá? E outra, como eu falei, vai ter um ciclo de lives, né? Com todos os palestrantes, nós vamos estar sempre... E vocês vão ver, aproveita esse pré-simpósio, porque é um pré-simpósio, né? Cada um vai estar falando muita coisa. E vou dar ainda um presente aqui hoje. Quem entrar em contato comigo no meu Instagram ou chamar o Fábio aí e falar, pô, eu estou interessado em participar. Quem falar que assistiu a live, o valor do ingresso vai para lote 1, porque já está no lote 2 indo para o 3. Então vocês já têm esse benefício aí só por estar participando, porque como eu falei, vocês já fazem parte do propósito só de estar aqui com a gente, né? E é muito bom saber que vocês estão escutando a gente, pô, porque para mim, e tenho certeza que o Fábio também, é muito prazeroso passar essas informações, né? Muito. É transformador, é um alimento para minha alma. É mais ou menos isso. E eu acho que nesse momento do planeta, gente, nós estamos num momento aí de grandes transformações, nós entramos agora num movimento planetário que não é mais a evolução linear, como foi por milhares de anos aí. Ela entrou num exponencial, né? Ela sai daquela curva linear e ela entra num exponencial. Então a gente está vendo muita transformação, muita aceleração, e se a gente deixar a nossa mente nesse automático que a maioria das pessoas deixa, é natural a sintonia da nossa mente, que é uma antena, que é captador e emissora, é natural ela sintonizar com a estação mental mais comum. Qual que é a estação mental mais comum no planeta hoje? Rádio terror. Se você deixar no automático, vai sintonizar na rádio terror, e isso naturalmente vai programar a mente da sua célula, seu sistema nervoso autônomo, e você vai estar tomando uma taça de vinho num domingo pôr do sol, e vai ser invadido por um sentimento de ansiedade, um choro, uma tristeza, não sabe de onde vem, sem motivo. Porque é programação da sua célula, porque sua mente está no automático sintonizada na rádio terror. Então é o momento mais do que nunca de fazer isso que o Leandro está trazendo para nós. Esse vigiar, esse trazer presença, esse colocar a tua consciência, sair desse automático, desse inconsciente e trazer consciência, a escolha, o que você quer para você. E estar com grupos, com pessoas, ouvindo isso que nós estamos ouvindo aqui, participar de eventos como esse simpósio, entre outros, isso, sem dúvida, ajusta o dial da sua estação mental, colocando você vibrando, sintonizando com faixas mais sutis de alegria, de paz, de bem-aventurança, de segurança, de esperança, que te traz uma vida extraordinária, não só emocionalmente, mas também fisicamente. Suas células vibram nessa harmonia com saúde. Então, fica aqui o convite também da minha parte, né, de empenhe-se para participar, estar conosco, ouvir, acompanha o Leandro no Instagram dele, acompanha o Fábio aqui no dele, acompanha nossos amigos nos seus canais, porque está em sintonia, em ressonância com essa vibração, com esse tipo de informação, com esse tipo de sentimento, com essa dimensão que nos eleva a percepções mais sutis. Isso é muito enriquecedor, especialmente em momentos como esse. Vem com a gente. Com certeza. Perfeito, perfeito. Colocou com muita sabedoria, é bem isso. Quanto mais a gente alimentar a mente com informações saudáveis, mais saudável vai ficar o seu corpo, que é aquilo que nós abrimos, né, falando. Nós somos uma trindade. O que eu estou alimentando aqui? O que eu alimento aqui influencia a minha energia. A minha energia acompanha, quem empurra é a consciência. E é aquilo que eu estou alimentando que vai se manifestar no meu corpo físico. Então vamos se alimentar, né? Alimentar essa mente com esse tipo de informação. E é bem isso. Vamos acompanhar pessoas que estão passando informação boa, não esse terrorismo aí. Como é que é? Rádio terror? Rádio terror. A estação mental comum. Rádio terror. Gostei dessa aí. Muito bom, muito bom. Mas, Fábio, agora mudando de assunto, eu não sei quanto tempo nós temos aí, aparece? 2 minutos. Então nem adianta. Eu ia te perguntar daquela sua pesquisa que eu gostei lá do Mike Tyson, tudo, mas acho que não vai dar tempo, não. Não, mas é bom porque assim, tem assunto para uma próxima live nossa aqui, né? Que o Leandro está querendo perguntar aqui é sobre um trabalho que a gente faz com um laser, Song Laser, lá do Dr. Todd Ovokaitz, de Califórnia.
que é um laser que ele ativa células do nosso corpo chamadas V-cells. São Very Small Embryonic-like Stem Cells. Então, são células-tronco muito pequenas. E quando você ativa com esse laser, elas são despertas. Elas acordam dessa hibernação desde que você nasce e elas se convertem em células altamente regenerativas, células pluripotentes regenerativas. Então, a gente faz uma terapia com essas células que tem no teu próprio sangue, como se fosse uma terapia celular regenerativa do teu próprio sangue, né? E isso tem um poder regenerativo grandioso, porque o laser você também direciona para onde você quer que essas células atuem de maneira mais eficiente. Então, você pode direcionar para o cérebro quando tem um quadro neurodegenerativo, para o olho, para o seu coração, para articulações. Então, você tem uma gama de possibilidades de utilizar essa terapia altamente regenerativa, que é um dos exemplos dessa tecnologia exponencial que vem chegando para nós, trazendo essa promessa de que, olha, nos próximos anos teremos recursos sensacionais para uma vida saudável, para um corpo cada vez mais funcional, mais equilibrado. E essas informações biofísicas, como a gente vai ouvir no Congresso, é algo que também vem crescendo muito, tem sinergia com essa terapia do som do laser, e eu tenho certeza que nós veremos aí um futuro próximo muito glorioso em termos de cura de doenças até hoje incuráveis e a esperança de um ser humano muito mais equilibrado, feliz, podendo viver com mais longevidade e bem-estar. Legal, muito bom. Bom, Fábio, foi um prazerzão te conhecer aqui, não é pessoalmente ainda, mas já agora viu o rosto, as expressões, já é diferente, né? Você foi feliz que me viu, dura eu que não te vi aqui. Depois vou te ligar no WhatsApp só para te falar um oi aqui. Eu vou ligar para você já já. Vamos sim. Cara, foi um prazerzão, obrigado de novo, é uma honra ter você com a gente lá no simpósio. Prazer e o pessoal aí... Opa! Eu quer dizer, parabéns pelo seu trabalho, parabéns por essa iniciativa, pelo esforço, pelo empenho, por acreditar, por se dedicar. Então, assim, só tenho gratidão e parabéns mesmo, e pode contar comigo aí. Obrigadão. Pessoal, quem estiver interessado, chama a gente aí que a gente passa os detalhes. Beijo para todos, obrigado pela paciência de aguentar esses dois doidos falando aqui por um tempão. Ah, que coisa boa, um presente para nós. Beijo para todos. Valeu, Leandro, obrigado. Abraço, até mais, tchau, tchau. Para nós. Beijo para todos. Valeu, Leandro, obrigado. Abraço, até mais, tchau, tchau.